Por que você e seu marido brigam tanto? Casamento é, sem dúvida, um dos maiores compromissos que alguém pode assumir. É uma união que promete amor, respeito e apoio mútuo ao longo da vida. No entanto, à medida que o tempo passa, as pressões do cotidiano, as expectativas não atendidas e os desafios inevitáveis da vida podem transformar essa promessa de felicidade em um campo de batalhas constante. Muitas vezes, casais que se amam profundamente encontram-se presos em um ciclo de discussões e ressentimentos que parecem não ter fim. Mas por que isso acontece? E, mais importante, como interromper esse ciclo? 1. As raízes profundas dos conflitos. A primeira coisa que precisa ser entendida é que as brigas raramente surgem do nada. Embora possam parecer desencadeadas por questões banais, como a tampa da pasta de dente deixada aberta ou um atraso para o jantar, as verdadeiras causas são frequentemente muito mais profundas. A raiz das discussões geralmente reside em sentimentos não expressos, expectativas não correspondidas e feridas emocionais que nunca foram devidamente curadas. Esses sentimentos podem ter origem em diversos aspectos da vida de um casal. Talvez vocês tenham passado por um momento difícil no início do relacionamento, como a perda de um emprego ou problemas familiares, e em vez de enfrentarem juntos, optaram por ignorar o impacto emocional disso. Essas experiências não resolvidas deixam cicatrizes que, com o tempo, se transformam em ressentimento. E assim, em cada discussão, essas feridas são reabertas, trazendo à tona uma dor que nunca foi verdadeiramente superada. Além disso, as expectativas não alinhadas também desempenham um papel crucial nas brigas. Cada pessoa entra em um relacionamento com uma ideia do que o casamento deve ser. Essas expectativas são moldadas por uma combinação de experiências pessoais, valores culturais e crenças familiares. Quando essas expectativas não são discutidas abertamente, podem levar a frustrações. Talvez você esperasse que seu marido fosse mais romântico, ou que ele se envolvesse mais nas tarefas domésticas, enquanto ele esperava que você fosse mais compreensiva com as suas longas horas de trabalho. Essa divergência nas expectativas pode ser uma fonte contínua de conflito. 2. A falha na comunicação. A comunicação é frequentemente mencionada como o pilar de qualquer relacionamento bem-sucedido. No entanto, a realidade é que muitos casais subestimam a complexidade de se comunicar de forma eficaz. Comunicar-se não é apenas falar, mas ouvir ativamente e compreender o que o outro está realmente dizendo. Muitas vezes, as palavras que usamos não expressam com precisão nossos sentimentos, e o tom ou a escolha de palavras podem ser mal interpretados. Imagine uma situação em que você, após um dia estressante, diz algo como: "Você nunca ajuda em casa." Para você, essa frase pode ser uma expressão de frustração por estar sobrecarregada, mas para ele, pode soar como uma acusação injusta, desencadeando uma resposta defensiva. O problema real, talvez a necessidade de mais apoio, se perde na troca de acusações, e o resultado é uma briga que poderia ter sido evitada com uma abordagem diferente, como: "Eu me sinto muito cansada. Podemos dividir as tarefas de outra forma?" Outro problema comum na comunicação é o silêncio. Muitas vezes, quando algo incomoda, as pessoas preferem não falar para evitar um confronto imediato. No entanto, esse silêncio não resolve o problema. Pelo contrário, cria uma tensão subjacente que, eventualmente, se manifestará em um momento de vulnerabilidade. Por exemplo,
Você pode se sentir irritada com o fato de ele esquecer datas importantes, mas em vez de expressar isso, guarda para si. Depois de um tempo, esse ressentimento se acumula, e em um dia particularmente ruim, uma pequena indiscrição pode desencadear uma explosão desproporcional. 3. O impacto do estresse e das pressões externas. Outro fator que contribui para as constantes brigas é o estresse. O mundo em que vivemos hoje é repleto de pressões que testam constantemente nossa paciência e resiliência. A vida profissional, as obrigações familiares, as expectativas sociais e até mesmo as dificuldades financeiras são apenas algumas das fontes de estresse que podem afetar um casamento. Quando o estresse se acumula, ele tem um impacto direto na forma como nos relacionamos com os outros, especialmente com aqueles que estão mais próximos de nós. Se seu marido teve um dia particularmente difícil no trabalho, ele pode chegar em casa exausto e irritado, e qualquer pequena irritação pode desencadear uma discussão. Da mesma forma, se você está sobrecarregada com responsabilidades em casa, pode se sentir ressentida e menos inclinada a ter paciência com ele. Além disso, as pressões externas, como a interferência de familiares, podem agravar ainda mais a situação. Por exemplo, se um parente constantemente faz críticas ao seu relacionamento ou insinua que as coisas deveriam ser diferentes, isso pode gerar inseguranças e tensões entre vocês. É como se uma terceira pessoa estivesse sempre presente, criando uma divisão entre vocês. Esse tipo de interferência pode minar a confiança e o senso de parceria no casamento. 4. Ciclos de comportamento autodestrutivos. Brigas constantes também podem ser resultado de ciclos de comportamento que se repetem. Esses ciclos são padrões de ação e reação que se reforçam ao longo do tempo. Um exemplo clássico é quando um dos parceiros se sente ignorado e, em resposta, se afasta emocionalmente. O outro, percebendo esse afastamento, pode reagir de maneira fria ou indiferente, perpetuando o ciclo. Esses ciclos são autodestrutivos porque, em vez de resolverem os problemas, eles os agravam. Cada nova briga se torna mais intensa porque é alimentada por todas as discussões anteriores que nunca foram resolvidas. E como esses padrões se repetem, pode parecer que não há saída, que vocês estão presos em uma espiral descendente. Para quebrar esses ciclos, é necessário, primeiro, reconhecê-los. Muitas vezes, os casais nem percebem que estão presos em um padrão repetitivo até que o relacionamento chegue a um ponto crítico. Uma vez que o ciclo é identificado, é possível trabalhar para mudá-lo, seja por meio de novas estratégias de comunicação, seja buscando ajuda externa. 5. A falta de empatia e de conexão emocional. Um dos maiores problemas que surgem em um casamento desgastado por brigas constantes é a perda de empatia. Quando as discussões se tornam uma parte regular do relacionamento, é fácil começar a ver o parceiro como um adversário em vez de um aliado. A empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro e entender seus sentimentos e perspectivas, começa a desaparecer. Sem empatia, as discussões se tornam batalhas em que o objetivo é vencer, em vez de resolver o problema. Você pode começar a ver o comportamento do seu marido como uma ameaça ou uma ofensa, em vez de tentar entender as razões por trás dele. Ele, por sua vez, pode reagir da mesma maneira, e o resultado é uma desconexão emocional que torna cada briga mais dolorosa e menos produtiva. Para recuperar a empatia, é necessário um esforço consciente. Isso pode envolver práticas como parar para ouvir verdadeiramente o que o outro está dizendo, sem interromper ou julgar.
Também pode significar fazer perguntas para tentar entender melhor os sentimentos e as necessidades do parceiro. Reconectar-se emocionalmente é um passo crucial para reduzir as brigas e fortalecer o relacionamento. 6. As consequências do orgulho e da intransigência. O orgulho é outro fator que pode agravar as brigas em um casamento. Muitas vezes, em uma discussão, um ou ambos os parceiros podem se recusar a ceder ou a admitir que estavam errados. Esse orgulho pode ser motivado por várias razões, como medo de parecer fraco, insegurança ou simplesmente teimosia. No entanto, o orgulho pode ser uma barreira significativa para a resolução de conflitos. Quando você se recusa a ceder, mesmo que esteja errado, está colocando seu ego acima do bem-estar do relacionamento. Da mesma forma, quando seu marido insiste em ter razão, mesmo que isso signifique magoar você, ele está priorizando o orgulho pessoal sobre a harmonia conjugal. Ser intransigente em uma discussão significa que você não está disposto a fazer concessões ou a considerar a perspectiva do outro. Isso cria uma dinâmica de tudo ou nada, onde um de vocês ganha e o outro perde. Mas em um casamento, não deveria haver vencedores ou perdedores, ambos devem trabalhar juntos para encontrar uma solução que funcione para os dois. 7. Construindo novos hábitos e dinâmicas no relacionamento. Para interromper o ciclo de brigas constantes, é essencial que vocês comecem a construir novos hábitos e dinâmicas no relacionamento. Isso não acontece da noite para o dia, mas com esforço e comprometimento, é possível transformar a maneira como vocês interagem. Um passo importante é criar um espaço seguro para a comunicação. Isso significa reservar momentos em que vocês possam conversar sem interrupções, em um ambiente calmo e sem pressões. Durante essas conversas, ambos devem se comprometer a ouvir ativamente e a falar de maneira construtiva, evitando acusações e críticas. Outro hábito saudável é a prática do reconhecimento e da gratidão. Muitas vezes, as brigas surgem porque nos concentramos apenas nas coisas negativas, esquecendo de valorizar as qualidades e os esforços do parceiro. Começar ou terminar o dia expressando gratidão por algo que o outro fez pode ajudar a mudar a perspectiva e a reduzir as tensões. Também é útil aprender a escolher as batalhas. Nem todas as diferenças de opinião precisam se transformar em discussões. Algumas coisas podem ser resolvidas com uma simples conversa, enquanto outras podem ser deixadas de lado em favor da paz no relacionamento. 8. O papel da terapia e do apoio externo. Por fim, é importante reconhecer que, às vezes, a ajuda externa pode ser necessária para superar as dificuldades em um casamento. A terapia de casal é uma ferramenta valiosa para ajudar a identificar os problemas subjacentes, melhorar a comunicação e desenvolver novas estratégias para lidar com os conflitos. Um terapeuta pode oferecer uma perspectiva imparcial e ajudar vocês a verem as coisas de uma nova maneira. Eles também podem ensinar técnicas específicas de comunicação e resolução de conflitos que podem ser aplicadas no dia a dia. Além disso, a terapia pode ser um espaço seguro para ambos expressarem seus sentimentos sem medo de julgamento ou retaliação. Além da terapia, o apoio de amigos e familiares também pode ser útil. No entanto, é importante escolher bem a quem recorrer. Confidenciar em alguém que tenha uma visão negativa sobre o casamento ou que não seja neutro pode agravar os problemas em vez de resolvê-los.
é melhor buscar o apoio de pessoas que sejam compreensivas, mas que também incentivem vocês a trabalharem no relacionamento em vez de desistirem dele. Esse texto é uma reflexão profunda sobre os motivos pelos quais casais podem se encontrar presos em um ciclo de brigas constantes. E embora os conflitos sejam uma parte natural de qualquer relacionamento, é a forma como lidamos com eles que determina se o casamento florescerá ou se deteriorará. Ao entender as raízes dos conflitos e tomar medidas conscientes para enfrentá-los, é possível transformar um relacionamento conturbado em uma parceria harmoniosa e satisfatória. 9. Redescobrindo o amor e a intimidade. Em meio a tantas brigas, é comum que a intimidade e o amor que uniram o casal no início do relacionamento fiquem obscurecidos. Às vezes, as discussões constantes fazem com que vocês se esqueçam do que os trouxe juntos em primeiro lugar. Redescobrir esses sentimentos pode ser um passo crucial para interromper o ciclo de conflitos e fortalecer o relacionamento. Redescobrir o amor não significa apenas reviver os momentos felizes do passado, mas também criar novos momentos de conexão. Pequenos gestos de carinho, como um toque, um olhar ou uma palavra gentil, podem reacender a chama da intimidade. Além disso, passar tempo de qualidade juntos, sem as distrações e pressões do dia a dia, pode ajudar a reconectar emocionalmente. A intimidade física também desempenha um papel importante no fortalecimento do vínculo entre o casal. No entanto, para muitos casais que estão em constante conflito, a vida sexual pode se tornar uma área de tensão. É importante lembrar que a intimidade física é tanto uma expressão de amor quanto uma forma de comunicação. Ela pode ajudar a aliviar o estresse e a reconectar vocês em um nível mais profundo. 10. Perdoar e deixar ir. Outro passo essencial para superar as brigas constantes é o perdão. Guardar mágoas e ressentimentos só alimenta o ciclo de conflitos. Perdoar não significa esquecer ou justificar o comportamento do outro, mas sim liberar-se da dor e do peso emocional que essas mágoas carregam. Perdoar requer tempo e esforço. É um processo que começa com a decisão consciente de deixar ir o passado e focar no presente e no futuro do relacionamento. Também envolve a disposição de ambos em reconhecer seus erros e fazer as pazes. O perdão mútuo cria um espaço para a cura e permite que o relacionamento evolua de uma maneira mais saudável. Além do perdão, é importante aprender a deixar ir as pequenas irritações que, muitas vezes, desencadeiam discussões desnecessárias. Nem tudo precisa ser motivo de conflito. Aprender a aceitar as imperfeições um do outro e focar nas qualidades positivas pode ajudar a reduzir as tensões e a criar um ambiente mais harmonioso. 11. Reavaliando as prioridades e alinhando os objetivos. Em muitos casos, as brigas constantes podem ser um sinal de que vocês estão fora de sintonia em relação às prioridades e aos objetivos de vida. À medida que o tempo passa, as pessoas mudam, e o que era importante no início do relacionamento pode não ser mais. Reavaliar as prioridades e alinhar os objetivos pode ser uma maneira eficaz de reduzir os conflitos. Comecem conversando sobre o que é mais importante para cada um de vocês. Quais são os seus sonhos e aspirações? O que vocês desejam para o futuro? Essas conversas podem ajudar a identificar áreas de divergência e a encontrar maneiras de conciliá-las. Talvez seja necessário fazer ajustes, como reavaliar as finanças, redefinir os papéis e responsabilidades em casa ou até mesmo reconsiderar planos de carreira. Ao alinhar as prioridades, vocês estão, na verdade, reafirmando o compromisso um com o outro e com o relacionamento. Isso pode criar uma sensação de união e propósito que ajudará a fortalecer o vínculo e a reduzir as brigas. 12. Aprendendo a desacelerar e aproveitar o momento.
Vivemos em um mundo acelerado, onde as demandas e as pressões são constantes. Muitas vezes, estamos tão ocupados tentando cumprir prazos, atender expectativas e cuidar das responsabilidades que esquecemos de desacelerar e aproveitar o momento. Isso pode levar ao esgotamento e ao aumento das tensões no relacionamento. Aprender a desacelerar significa dar-se permissão para relaxar e desfrutar da companhia um do outro sem a necessidade de estar sempre fazendo algo. Isso pode ser tão simples quanto passar uma noite assistindo a um filme juntos, sem interrupções, ou dar um passeio no parque e conversar sobre coisas leves e agradáveis. Esses momentos de descontração ajudam a aliviar o estresse e a criar uma sensação de paz e conexão. Eles também oferecem uma pausa necessária nas brigas e nos conflitos, permitindo que vocês se reconectem de uma maneira mais leve e positiva. 13. O compromisso com a mudança. Mudar a dinâmica de um relacionamento exige comprometimento de ambas as partes. É um processo que envolve paciência, perseverança e, acima de tudo, a disposição de crescer juntos. Quando vocês se comprometem com a mudança, estão reconhecendo que o relacionamento é importante o suficiente para justificar o esforço. Esse compromisso pode incluir estabelecer metas claras para o relacionamento, como melhorar a comunicação, passar mais tempo juntos ou trabalhar em questões específicas que causam conflitos. Também pode envolver a busca de ajuda externa, como a terapia de casal, para orientar vocês nesse processo. O importante é que vocês estejam dispostos a trabalhar juntos para criar um relacionamento mais saudável e feliz. Isso não significa que não haverá mais conflitos, mas sim que vocês estarão mais bem equipados para lidar com eles de maneira construtiva e positiva. 14. Cultivando a resiliência no relacionamento. Resiliência é a capacidade de se recuperar das adversidades e continuar avançando. Em um relacionamento, a resiliência é fundamental para superar os desafios e as brigas. Casais resilientes são aqueles que, apesar das dificuldades, conseguem encontrar maneiras de se reconectar e fortalecer seu vínculo. Cultivar a resiliência envolve aprender a ver as brigas e os conflitos como oportunidades de crescimento. Em vez de se concentrarem nas falhas e nas críticas, vocês podem usar esses momentos para aprender mais sobre si mesmos e sobre o relacionamento. Cada desafio superado juntos fortalece o vínculo e aumenta a capacidade de lidar com futuros conflitos. Além disso, a resiliência é alimentada pela esperança e pelo otimismo. Acreditar que vocês podem superar as dificuldades e construir um relacionamento melhor cria uma base sólida para o futuro. Isso exige confiança um no outro e no compromisso que assumiram de estar juntos, independentemente dos obstáculos que possam surgir. 15. Celebrando as vitórias e reconhecendo o progresso. Por fim, é importante reconhecer e celebrar as vitórias, por menores que sejam. Cada vez que vocês resolvem uma briga de maneira construtiva, que superam um desafio juntos ou que se reconectam emocionalmente, isso é uma vitória para o relacionamento. Celebrar esses momentos ajuda a reforçar o compromisso e a criar uma sensação de realização. Reconhecer o progresso também é fundamental. Mudanças não acontecem da noite para o dia, e é fácil desanimar quando os resultados não são imediatos. No entanto, ao reconhecer o progresso que fizeram, seja na forma como se comunicam, na redução das brigas ou no fortalecimento do vínculo, vocês estarão incentivando a continuação desse crescimento. Lembrem-se de que o casamento é uma jornada, e como em qualquer jornada, haverá altos e baixos. O importante é que vocês estejam caminhando juntos, apoiando-se mutuamente e construindo, dia após dia, um relacionamento mais forte e amoroso. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Gratidão a todos.